Beleza, então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela aqui. Maravilha. Bom, então, hoje essa apresentação é sobre o livro Netnografia, do autor Robert Kuznets. É um livro que eu venho lendo para minha tese de doutorado e fala justamente do contexto de etnografia em ambiente digital. Então, um pouco de contexto antes da gente começar a falar do texto. Até, assim, eu acredito que não vai dar tempo de falar tudo sobre esse livro, porque ele é um pouco denso. Né? Então, qualquer coisa a gente deixa para a próxima reunião para eu terminar. Né? Mas vamos até onde der. Então, o autor, ele é professor da Southern California University, ele é teórico, inventor do termo etnografia, e ele é considerado inovador no desenvolvimento de métodos de pesquisa qualitativa online desde 95. Né? Então, o livro começou a ser escrito como um incentivo, né? Recebeu uma bolsa do governo americano para escrever, para desenvolver um método de pesquisa aplicado. Né? A etnografia é um método para pesquisa aplicada. A gente acho que já viu isso em uma outra oportunidade. Né? E a primeira publicação é de 2009, então ele já encontra-se, de certa forma, desatualizado. Né? Uma coisa muito interessante é como as coisas mudam rápido, né? E, bom, sobre a estrutura do livro, eu acho que tem uma estrutura tipicamente, eu diria até americana, assim, porque é uma coisa muito comum nos livros americanos que eu tenho lido, que eles têm uma forma muito parecida, assim, sabe? Inicia sempre com um resumo, aí apresenta o tema, daí explica as teorias, né, divide elas em tópicos, exemplifica com exemplos práticos, com pesquisas práticas e conclui resumindo novamente. Né? É um padrãozinho que eu tenho percebido e que acho que funciona bem assim para termos, para teorias assim complexas que nem essa aqui. Né? Bom, então o livro é dividido em 10 partes. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, por favor, me interrompam, tá? Que eu quero dar conta de poder mostrar para vocês toda a apresentação mesmo. Então, a primeira parte ele fala sobre culturas e comunidades online. Depois ele passa para falar sobre a compreensão da cultura online. Em seguida ele vai falar sobre métodos de pesquisa online. Depois sobre os métodos da netnografia. Em seguida ele vai falar sobre o planejamento e entrada em campo online. Depois sobre coleta e análise de dados. Em seguida sobre como realizar uma netnografia ética. Em nono lugar, a representação e a avaliação dessa netnografia. E por último ele fala sobre o futuro da netnografia. Então a primeira parte, sobre culturas e comunidades online, ele começa dizendo que os nossos mundos sociais estão se digitalizando por meio das comunidades online e ciberculturas. Então, por consequência disso, os nossos métodos de pesquisa devem acompanhar essa realidade. Então, esse livro ele fornece um conjunto de diretrizes metodológicas e ele explica que a etnografia é uma forma de etnografia adaptada para incluir a influência da internet nos mundos sociais contemporâneos. A netnografia ela surge como uma demanda de marketing mesmo. Inicialmente, ela foi criada para compreender as trocas comerciais e toda essa relação entre comunidade e marca no ambiente online. Então, surge a partir da questão da publicidade online, da questão da identidade, das relações sociais, aprendizagem e a criatividade no mundo digital. Então, a partir da etnografia, revela-se que estratégias de autoapresentação que as pessoas usam para criar um selfie digital, né, que é essa questão que a gente estava falando hoje no início da reunião sobre essa autorrepresentação, né, essa digitalização do ser. Né, e a partir daí, afiliações e alianças surgem através da produção e consumo de conteúdos. O que, ao meu ver, é um tanto problemático, né? Essa questão, essa relação íntima entre alianças, afetos e essa relação de consumo. Mas mais para frente eu vou falar sobre isso também. Então, ele conclui que a gente chegou em um turning point metodológico. Não tem mais a possibilidade de se recuar diante dessa nova necessidade de avaliar o mundo digital, porque a realidade, segundo essa teoria, né, essa
reflexão é a fusão do mundo online com o mundo offline. Então, cada vez mais parece não haver uma distinção útil entre a vida social online e a vida offline, né? Então, as experiências sociais online são diferentes das experiências face a face. E a experiência de estudá-las etnograficamente é significativamente diferente, por algumas questões. Então, ele explica que o ingresso na cultura online é diferente do presencial, porque tem questões de acessibilidade, de abordagem e extensão da inclusão. A coleta e análise de dados apresentam desafios, bem como as novas oportunidades, né? Justamente como a gente estava falando no início ali, sobre essa possibilidade de voltar no tempo e no contexto em que a publicação foi feita originalmente. Em terceiro lugar, mudam-se os procedimentos éticos. As diretrizes abstratas do consentimento informado ficam aí sujeitas a amplos graus de interpretação. Então, comunidade é um termo que é preciso refinar, né? E entender bem o que isso quer dizer, porque surgem certas dúvidas e confusões, né, sobre o que realmente significa uma comunidade. Na minha pesquisa, que é sobre cenas musicais, isso aparece constantemente. Assim. Então, existe uma diferença entre cena e comunidade. Eu e o professor Ed, a gente até escreveu um artigo sobre isso. E, nesse caso, comunidade compreende o compartilhamento de diversos tipos de comunicação online. Então, o termo útil, comunidade virtual, foi desenvolvido por Howard Rheingold, que definiu as comunidades virtuais como agregações sociais que emergem da rede quando um número suficiente de pessoas empreende discussões públicas por tempo suficiente, com suficiente sentimento humano para formar redes de relacionamento pessoais no ciberespaço. Então, implicitamente nessa definição, a gente tem pessoas, a gente tem espaço e a gente tem tempo, né? Aquele modelo tripartite que eu já apresentei em outras vezes para vocês. Então, comunidades dependem de um contínuo. Para haver uma cultura online, algo precisa ser cultivado no tempo. Então, cibercultura seria, então, essa fusão das práticas e tradições oriundas dos sistemas digitais conectados por computadores, com as práticas e tradições pré-existentes. Essa mescla forma novas culturas surpreendentemente únicas. Então, por que isso tudo é relevante? A cultura online, ela afeta cada vez mais nosso comportamento como cidadãos, consumidores, amigos e família, e como seres sociais. Então, tudo isso representa uma mudança qualitativa na forma como a internet é usada na sociedade. Comunidades online são comunidades. Não tem como rebater esse fato, porque ele coloca isso porque, como eu já falei anteriormente, esse livro ele já é datado. Então, no contexto em que ele estava vindo desenvolvendo esse livro lá, desde o início dos anos 2000, ainda havia uma certa crítica, assim, pô, será que comunidade online é realmente uma comunidade? Essas pessoas são reais? Então, não tem mais espaço para se discutir isso, já é consenso. A comunidade online é uma comunidade que, de fato, tem sentimento humano, tem pessoas ali envolvidas, não tem mais como rebater isso. Então, a partir daí surgem questões, né? Então, como fazer uma pesquisa etnográfica? E a partir disso ele coloca alguns métodos. Então, entrevistas, levantamentos, análise de redes sociais, observação e a própria sinergia com a etnografia presencial. Então, existe um passo a passo, existem protocolos, existem especificações para realizar na etnografia. E aqui, no caso desse livro, ele coloca como padrão as leis americanas, mas, pelo que eu entendi, não muda muito em relação às nossas. Né? É meio que consenso. Bom, a segunda parte do texto... só um pouquinho, deixa eu acessar aqui, né? O meu texto de base aqui. A segunda parte do texto fala sobre a compreensão de uma cultura online. Então, as comunidades online elas possuem atributos culturais autênticos, né, e a tecnologia não é determinante de cultura. Tecnologia e cultura interagem como uma dança complexa, né, se entrelaçando. Essa relação determinante e condicionante também é uma coisa que a gente já vem falando. E todo livro que
todo artigo, livro que eu tenho contato sobre essa questão da tecnologia, coloca isso bem, dá uma ênfase nisso, né? Que a tecnologia não é determinante, e sim condicionante. Bom, em comunidades online, as pessoas comunicam informação social e criam e codificam significados específicos ao grupo. Negociam socialmente identidades específicas ao grupo. Formam relacionamentos que abrangem desde os alegremente antagonistas aos profundamente românticos e que oscilam entre a interação em rede e face a face, e criam normas que servem para organizar a interação e manter climas sociais desejáveis. Então, existe uma diferença entre experimentos controlados em laboratório e observados no campo real. Ele explica ali que quando esses experimentos são controlados, né, em ambientes digitais feitos com propósito de pesquisa, eles acabam sendo mais frios e tem-se a impressão de que essas comunidades são engessadas e não refletem valores reais. Ao passo que os segundos contrariam, né, essa ideia. Os segundos experimentos, que são aqueles que mostram as comunidades reais, evidenciam uma dinâmica bem rica e humana nesses ambientes. Pessoal, vou precisar de um segundo aqui para estabilizar minha conexão aqui. Peço só um segundinho para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Eu tô, pelo menos. Beleza. Então, parece ainda, a gente ainda tem essa impressão de que esse mundo digital é uma coisa, de certa forma, atual, mas na verdade não é, né? Já se passaram 3 décadas de pesquisa e esse tempo revela que as normas sociais do presencial se replicam no online. Então, os processos que produzem determinados desfechos podem ser tão complexos e multiplamente determinados quanto aqueles que ocorrem em ambientes de interação tradicionais. Então, sobre o processo de entrada em uma comunidade, sobre a formação de hierarquia, o Kuznets ele vai explicar que tem um passo a passo assim, para adentrar uma comunidade online. E segue conforme essa imagem que eu peguei do próprio livro, né? Primeiro, há uma curiosidade inicial sobre a atividade do grupo. Então, começa-se o intercâmbio de informações. Depois, o pesquisador precisa aprender as normas culturais desse grupo. Existem hierarquias de poder e de status dentro desses grupos. Então, a partir de aprendendo essa hierarquia, o pesquisador começa a aplicar essas normas para conseguir interagir sem ser inconveniente ou, de certa forma, até, como é que eu posso dizer, afastado, né? Afastado a palavra, mas rejeitado, né? Então, começam-se a partir daí intercâmbios relacionais, as normas já ficam estabelecidas e a partir daí ele entra em coesão cultural com a comunidade. Então, isso acontece no tempo, né? Sempre com isso bem em mente. E uma coisa que ele deixa bem claro também é que para fazer netnografia, você tem que ser insider. Não existe netnografia outsider, né? Por isso essa preocupação com a entrada no campo, porque você tem que entrar na comunidade e fazer parte dela. Não tem outra forma de fazer netnografia. Então, existe uma relação entre ser membro de uma comunidade e a formação de identidade dos membros. Isso aqui é comum em comunidades presenciais também, comunidades de prática, né? Naquele artigo que eu escrevi com o professor Eden, a gente explica isso, que fazer parte de uma comunidade faz com que essa comunidade construa a identidade do indivíduo, de certa forma. Bom,
A partir daí, então, ele classifica tipos de comunidade online. Então, não sei se vocês vão conseguir entender bem esse quadro, mas aqui tem os tipos de participação dentro de uma comunidade online. Então, aqui da esquerda para a direita, os indivíduos começam com laços fracos e podem vir a formar laços fortes, da mesma forma que eles podem ter laços fracos e ter muito entendimento do domínio específico ali, né, que é praticado naquela comunidade. Então, ele coloca 4 tipos de participante, né, de membro de comunidade. O principiante, que é aquele que possui laços fracos e pouco entendimento do domínio específico. Então, eles não têm vínculos, mas eles mantêm um interesse superficial passageiro em determinada comunidade. Depois, tem indivíduos que são sociáveis, que eles não entendem quase nada daquele domínio, mas eles estão ali para fazer amizades, né, para ter contato com outras pessoas. Em terceiro lugar, tem os membros devotos, que são aqueles que têm bastante conhecimento na área específica, mas eles não perdem muito tempo criando vínculo com outras pessoas. Eles aparecem de vez em quando normalmente na qualidade de brain trust, né? Brain trust é um termo que quer dizer pessoas que entendem muito de um domínio e quando elas falam, os outros entendem e acatam aquilo que ela quis dizer. E por último, que seria o tipo de membro mais, como é que eu posso dizer assim, mais envolvido na comunidade, eles possuem laços sociais com grande parte dessa comunidade, laços fortes, e eles possuem também uma profunda identificação com o domínio em questão. Normalmente são os líderes, né? Os gatekeepers, no caso, que são na tradução literal seria os porteiros, né? Aqueles que têm a possibilidade de barrar ou de permitir a entrada de um membro novo. Normalmente os líderes, né, dessas comunidades. Bom, então esses são os tipos de participação. Em seguida, ele coloca os tipos de comunidade. Então também tem uma classificação em 4 tópicos. Então, ele coloca aqui que tem as comunidades de aventura, as comunidades de vinculação, as comunidades geek e as comunidades de construção, seguindo a mesma lógica da classificação dos participantes. Então, as comunidades de aventura, elas são comunidades que têm relações fracas, pouca importância de consumo e satisfazem necessidade de relação e recreativas. Então, por exemplo, comunidades de meme, de humor, que não tem muito aprofundamento no domínio específico e estão ali para suprir uma carência de relação humana mesmo. Em segundo, seriam as comunidades de vinculação, que possuem laços muito fortes, relacionamentos profundos e duradouros, e os membros não estão particularmente focados no comportamento de consumo. Então, satisfaz mais essa questão da relação social, mas um laço mais forte. Né? Um exemplo de uma comunidade assim, por exemplo, de repente uma comunidade de mães de primeira viagem, como ele coloca no próprio livro, que não tem ali um domínio tão específico, mas elas estão ali para compartilhar as experiências delas. Né? Em terceiro lugar, comunidades de geeks, que são comunidades predominantemente informacionais, blogs, notícias, coisas técnicas, enfim. E por último, seriam comunidades de construção, que tem muita informação e formação de laços fortes. Bom, a terceira parte do Netnografia, ele vai falar sobre os métodos de pesquisa online. Então, aqui surge uma certa contradição, eu diria, porque ele coloca que a netnografia ela é uma metodologia dentro da metodologia. Então, de volta surge aquele questionamento, né? O que é método e o que é metodologia? Então, método a gente entende como um procedimento padronizado de coleta de dados. Agora, metodologia seria o conjunto desses métodos e a combinação desses métodos. Né? Então, no caso, a netnografia é etnografia. É método ou é metodologia? Então, segundo o Kozinets, ele coloca que
tanto a netnografia como a etnografia são um conjunto de métodos de coleta de dados. Então, a gente pode usar entrevista, que é método, observação participante, que é método, levantamentos, que é método, cartografia, por exemplo, que nem eu usei na minha pesquisa, que é método também. Tudo isso forma um conjunto que pode ser aplicado numa netnografia. Então, segundo esse pensamento, a netnografia ela surge como uma metodologia e não um método. Então, na pesquisa, a gente tem uma seção para explicar a nossa metodologia. A netnografia entra, nesse caso, como uma metodologia dentro da metodologia maior na pesquisa, que vai combinar outros métodos, como pesquisa bibliográfica, pesquisa em acervos, análise de partituras, que também pode entrar, no caso de análise de partituras, pode entrar na questão da etnografia. Então, essa questão é um pouco confusa, mas eu entendo dessa seguinte forma. Eu fiz um diagrama aqui para vocês. A gente tem um conjunto maior da metodologia e a gente tem outros conjuntos menores de outras metodologias dentro dessa grande metodologia. Então, no caso aqui, a netnografia, ela entra dentro do conjunto da etnografia. Netnografia é uma etnografia. É por isso eu coloco aqui, às vezes, esse Nzinho entre colchetes, né, para mostrar que é uma coisa dentro da outra. Então, no caso, pesquisa bibliográfica, transcrição, análise musical, pesquisa em acervos, pesquisa experimental, não entraria nesse conjunto da netnografia. Bom, dentro da etnografia, a gente tem vários tipos de etnografia, né? Tem a alta etnografia, autonetnografia, netnografia. Nesse texto do Kozinets, ele vai falar mais sobre a netnografia, mas ele também cita os outros procedimentos. Eu coloquei aqui essas bolinhas coloridas que vocês estão vendo, seriam as diretrizes específicas de cada tipo de metodologia. Então, eu não vou falar sobre autonetnografia nem sobre autoetnografia, vou focar na netnografia. Então, a abordagem, no caso desse método, pode ser tanto qualitativa como quantitativa. Então, a qualitativa é útil para explorar e compreender significados, e a quantitativa serve para testar teorias e examinar relações entre variáveis. Eu penso que o quantitativo serve também para validar as nossas conclusões qualitativas. Então, por exemplo, no caso da minha pesquisa de mestrado, eu falei sobre a cena rock de Curitiba, mas eu tive que mostrar em números aonde estão esses lugares, quantos são, qual é a capacidade de público, né? A gente criou um mapa para quantificar isso, para poder validar o qualitativo, que é, na verdade, eu arrisco dizer que o principal, né? É o principal, né? Acho que vocês concordam comigo, que a nossa pesquisa é qualitativa, predominantemente. Mas só o qualitativo por si só, ele não tem substancialidade. Então, os números servem também para validar essas conclusões qualitativas. Então, os métodos, aliás, da netnografia são direcionados para responder a pergunta principal de pesquisa. Aqui o Kozinets coloca alguns pontos que devem determinar o método de pesquisa online que a gente vai usar. Então, dentro da nossa netnografia, ele sugere que, para responder nessa pergunta principal, a gente use métodos guiados pelo foco da pesquisa e pelas questões da pesquisa. Então, ele sugere ali que a gente combine os tipos de dados que a gente precisa com o tipo de questão que está tentando responder. E que a gente utilize a abordagem metodológica mais adequada para o nível de análise, construtos e tipos de dados. Então, a netnografia se apega e se incorpora a diferentes técnicas e abordagens de pesquisa. Então, nesse caso, um método não concorre com o outro. A netnografia ela não é melhor nem pior do que a etnografia ou do que a autoetnografia. Ela é uma ferramenta a mais. Ele coloca 4 diretrizes, 4 métodos dentro desse conjunto maior da etnografia. Esses 4 métodos principais são levantamentos, entrevistas, métodos diários, grupo de foco e análise de redes sociais. Eu não vou aprofundar neles. Eu deixei isso nas minhas anotações e no PDF original do livro que eu vou compartilhar com vocês no final.
Mas esses são os 4 principais métodos dentro da etnografia. Bom, sobre os métodos da etnografia. A etnografia adapta os procedimentos etnográficos comuns de observação participante às contingências peculiares da interação social mediada por computador. Então, seriam 4, né, principais: alteração, acessibilidade, anonimato e arquivamento. Então, os procedimentos incluem planejamento de entrada no campo, a entrada em si, a coleta de dados, a interpretação e a adesão a padrões éticos. Então, a etnografia e a etnografia devem trabalhar em harmonia. Então, eu coloquei até um E ali em itálico para mostrar que um soma o outro, né? Não é um ou outro, é etnografia e etnografia. Bom, só fazendo uma revisão, então, o que é a etnografia? Segundo o Kuznets, é um coquetel de metodologias que compartilham da suposição de que o engajamento pessoal com o sujeito é fundamental para compreender uma determinada cultura ou ambiente social. Então, a etnografia é fundamentada no contexto. A gente fala sempre sobre isso, né? Dentro do contexto tem o texto. Então, um depende do outro, né? Não tem como fazer etnografia descontextualizada. E a etnografia é uma pesquisa observacional participante baseada em trabalho de campo online. Então, parte de uma base na observação participante para incluir outros elementos, como entrevistas, estatísticas descritivas, coleta de dados arquivais, análise de caso histórico estendida, videografia, técnicas projetivas, como colagens, análise semiótica e uma série de outras técnicas para agora também incluir na etnografia. Então, não tem como fazer etnografia sem você ser membro de uma comunidade. Ele deixa isso bem claro durante o livro, de que é necessário fazer observação participante. Né? Isso é uma característica própria da etnografia, não tem como fazer entrevista sem você conhecer a comunidade. Bom, as etapas para se fazer uma etnografia. Então, a primeira etapa seria a definição das questões de pesquisa, de qual websites sociais a gente vai usar, qual tópicos a investigar. A segunda etapa seria identificar e selecionar a comunidade. A terceira etapa seria a observação participante da comunidade, o envolvimento, a imersão, a coleta de dados e a garantir procedimentos éticos. Ele sugere mais para frente que seja feita uma apresentação, tem normas para se fazer essa apresentação, tem estratégias de comunicação para se apresentar em ambiente online, em comunidades, né? O que mostra também a necessidade da gente, como pesquisador, saber se expressar e comunicar muito bem de forma assertiva. Então, isso é uma tecla que acho que a gente também vem batendo há tempo, assim, essa necessidade de dialogar com as pessoas fora, né? Na comunidade mesmo, em geral, e saber se comunicar, saber se colocar. A quarta etapa seria análise de dados e interpretação interativa de resultados. E a quinta etapa, redação e apresentação e relato dos resultados de pesquisa ou implicações teóricas. Sobre essas etapas, me surgiu uma vez um questionamento num colóquio. Um colóquio não, desculpe, foi numa opa, um barulho aqui. O que está acontecendo aqui? Tá, foi nada. Tá, desculpa, gente, deixa eu voltar aqui no raciocínio. Uma vez eu fui questionado numa reunião, acho que eu não lembro, foi uma coisa da PPG, sobre como definir uma comunidade. Então, existem parâmetros para se definir uma comunidade? Quantas pessoas têm que estar envolvidas? Quanto tempo essa comunidade tem que estar online já? Parâmetros que são quantitativos. Então, existe uma regrinha para se identificar. Eu vou achar aqui para vocês só um minutinho. Trabalhando com 2 telas, então fica um pouco complicado. Então, tem um teórico, que é o Howard
Reingold, eu já falei sobre ele no início da apresentação, ele define um quadro para se identificar uma comunidade. Então, ele explica que para que se haja uma comunidade online, é preciso ter um número suficiente de pessoas. Então, existe um número mínimo para que um grupo pareça uma comunidade. E esse número é em torno de 20 pessoas. O número máximo que eles sugerem para que a gente pesquise é entre 150 e 200 pessoas. Que até eu coloquei aqui, serve aí para a gente se aprofundar, caso necessário for, é um número do antropólogo Robin Dunbar. Eu não me aprofundei nisso, mas diz que esse número é um número ideal para se pesquisar, um número máximo, né, para se pesquisar uma comunidade, entre 150 e 200. Então, embora existam comunidades muito maiores do que isso, esse recorte é uma divisão que mantém ainda certa proximidade para análise do todo. Então, seria um mínimo de 20 pessoas e um máximo entre 150 e 200. Até porque a quantidade de dados que emerge do campo é gigantesca e a gente tem limitações humanas, né, para conseguir analisar esse todo. Na minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei 158 pessoas. Foi o número que a gente chegou e, assim, eu acredito que representa bem o todo, assim, foi um número que conseguiu expressar bem o que eu observei no campo, né? Então, observações. Toda netnografia é parcial. Não existe netnografia imparcial. Então, de certa forma, existe a necessidade do pesquisador se posicionar, e ele até coloca que assim, a gente agrada um determinado tipo de instituição, um determinado tipo de professores que compõem a banca, no caso, para avaliar e validar a nossa pesquisa qualitativa, que isso tudo está em jogo. Então, não existe netnografia que dê conta de avaliar o todo tal qual ele é mesmo, e sim o todo de acordo com as lentes do pesquisador. Isso é, de certa forma, até um pouco redundante, porque a gente já está careca de saber sobre isso aí. Então, pesquisa em comunidades online ou pesquisa de comunidades online tem uma diferença, e nesse caso, para a gente que trabalha com música, eu acredito que a maior parte dos nossos trabalhos, eles vão trabalhar com pesquisa em comunidades online, né, e não pesquisa de comunidades. No caso, a pesquisa em comunidades online é aquela que tem a sua abordagem offline também, e considera a dimensão digital como um complemento. Então, no caso da minha pesquisa que fala sobre a cena musical rock de Curitiba, eu tive que entrar em ambientes digitais, mas sempre considerando o presencial. Mas existe também a pesquisa de comunidades online. Então, se a gente pensar na atualidade como comunidades de produtores de beat, por exemplo, é só um exemplo assim, que ficam mais no digital e se reúnem de lugares dispersos no globo, mas eles têm a comunidade, o grupo ali para se reunir, para trocar informações. Nesse caso, seria uma pesquisa de uma comunidade específica, não em uma comunidade, né? Não sei se ficou claro, se ficou confuso, mas é isso que ele coloca. Então, existem 4 aspectos da netnografia. O primeiro é a alteração, que na internet as mensagens são frequentemente alteradas, então há uma quebra de contínuo, e o resultado é uma topografia simbólica, semelhante aos palimpsestos, né? Seria justamente essa sobreposição de mensagens no tempo, só que com a diferença que as mensagens anteriores elas não são apagadas. Até o Pierre Levy coloca no Cibercultura que na internet nenhuma voz é apagada, então, mas sim sobrepostas, né? Tem a questão do anonimato, que promove flexibilidade de identidade, que é uma noção pós-moderna de que ninguém todo mundo está, e isso se evidencia no digital, né? Porque justamente esse registro das mudanças identitárias ele fica arquivado, então é possível ver uma pessoa mudando no tempo
né? Se a gente pega um exemplo bem bobinho, mas pega lá a foto do perfil do Facebook de 10 anos atrás lá, você vai ver que você mudou muito de lá para cá. Mas não é só em relação a isso, né? Isso é um exemplo bem bobo, superficial. Então, as expressões online e identidade podem ser, em alguns aspectos, mais reveladoras das verdadeiras ou ocultas identidades e intenções dos consumidores do que uma observação prosaica da vida e consumo cotidianos poderia divulgar. Então, pelo anonimato, é possível que um usuário da internet resolva expor um lado obscuro. Né? Tem aquela coisa dos haters, dos trolls, né? Na minha pesquisa de mestrado, aconteceu um caso assim, que eu até expus para vocês, né, na época. Teve uma pessoa que tentou sabotar a minha pesquisa, entrou no questionário, modificou lá as questões, tentou sacanear a minha pesquisa. Assim. E isso foi interessante, porque eu acredito que a intenção da pessoa era uma má intenção, obviamente, mas serviu de dado para falar sobre a questão qualitativa do processo de se fazer uma etnografia, né? Então, acho que a pessoa quis sabotar minha pesquisa e acabou contribuindo com dados. E esse anonimato, então, pode confundir o pesquisador que não estiver atento, né? Então, a pergunta que surge frequentemente, com quem que a gente está falando de fato? Então, o Cosinets, ele vai reforçar a ideia de que cada vez mais as pessoas parecem não estar anônimas na internet. Pode acontecer de ter perfis fakes, mas cada vez mais fica fácil identificar a veracidade por trás de um perfil. O terceiro ponto, então, seria acessibilidade. Eu falei de alteração e falei de anonimato. O terceiro ponto seria a acessibilidade, que retrata assim, um ambiente democrático e participativo, né, de fácil entrada, de fácil comunicação. E o quarto seria o ponto do arquivamento. Então, ele coloca que graças ao equipamento e aos programas, temos os vestígios textuais dos artefatos de interação criados instantaneamente, no momento da elocução. Então, para estudiosos interessados em análise de discurso, crítica literária, estudos da retórica, análise textual e assemelhados, a internet é um ambiente de pesquisa por excelência, praticamente irresistível em sua disponibilidade. Então, como fica tudo registrado, é muito mais fácil analisar as conversas, uma vez que a transcrição já é inteiramente disponibilizada no ambiente online. Então, o que ele está querendo dizer, assim, que, por exemplo, a gente vai fazer uma etnografia, a gente vai entrevistar as pessoas, e a gente grava e depois a gente tem que transcrever aquilo para o papel. Ele mostra que na etnografia essa etapa ela não precisa existir, porque já está tudo transcrito. Então, seja através de um print screen, seja através lá de um Ctrl+C, Ctrl+V, já está transcrito. A gente não tem esse trabalho de transcrever, o que também é uma interferência, né, nos dados. A transcrição ela é uma mediação. Bom, sobre essa quarta parte, então, finalizamos. Vamos agora para a quinta parte, que é sobre o planejamento e entrada em campo online. Bom, como eu já falei anteriormente, a etnografia ela é participante, ela é insider. É um atributo próprio desse método, dessa metodologia, desculpa. Não tem como fazer etnografia outsider. Então, é preciso definir o que estudar, como se autorrepresentar, como conduzir eticamente e qual grau de ruptura causar. Porque ele coloca que quando a gente entra numa comunidade, a nossa presença ali vai causar ruptura. Então, ainda mais quando a gente se apresenta como pesquisador. Eu, pessoalmente, tive uma experiência na minha pesquisa anterior que aconteceu justamente isso. Quando eu me posicionei como pesquisador, surgiu certa desconfiança, sabe, de algumas pessoas. Pessoal, eu vou sempre fazer essa dinâmica, né, falar do texto e falar da minha pesquisa para contextualizar para vocês. Então, assim, se ficar um pouco cansativo eu falar, da minha pesquisa, me desculpe, mas
Acho que é a melhor forma de conseguir juntar o contexto, né, teórico com o prático. Então, o que a gente precisa saber para se preparar para a etnografia? Conhecer o foco de pesquisa e sua questão de pesquisa, ler estudos relacionados, encontrar lugares online apropriados, evitar sites, comunidades já explorados por pesquisadores anteriormente. Ele recomenda a utilização de softwares de análise qualitativa, como o Atlas TI, inclusive ele cita o Atlas TI no corpo do texto. É necessário também se familiarizar com as comunidades que deseja estudar, seus membros, a linguagem, seus interesses e práticas. No caso dos Estados Unidos, precisa ter uma aprovação ética específica de duas instituições que eles têm lá. Isso aqui na Universidade Federal é bastante confuso. Eu fui atrás no começo do ano passado, porque levantaram essa bola e o que eu encontrei dizia que a gente só precisava de aprovação do Comitê de Ética para pesquisa biológica. Então, não vi nada sobre etnografia, nem sobre etnografia. E eu tenho também uma opinião sobre essa questão ética que pode ser até um pouco polêmica, assim, mas eu acho que... Bom, deixa quieto. Outra hora eu falo sobre isso em alguma outra oportunidade. Então, em seguida também ele diz que é necessário aprimorar e reaprimorar o modo como aborda a comunidade e, por último, refinar as questões. Então, ele vai sugerir 8 diretrizes para a formulação de questões de pesquisa etnográfica. Então, em primeiro lugar, elaborar uma ou duas questões centrais que sejam bem assertivas em relação ao foco da pesquisa. A partir dessas 2 questões, no máximo, elaborar até 7 questões adjacentes. Fazendo propondo aquele tipo de questão aberta, né, como a gente sempre faz, né, o que, como, quando, quem, por quê, para quê, né. Então, em seguida, relacionar a questão central à estratégia metodológica. Então, ele sugere, né, que inicie as questões com o que ou como. Em quinto lugar, concentrar-se em um único fenômeno ou conceito. Em seguida, usar verbos exploratórios, como descobrir, compreender, desbravar, explorar, relatar, descrever. Isso para definir os objetivos da pesquisa. Em sétimo, usar questões abertas. Em oitavo, especificar os participantes e os websites de pesquisa do estudo. Então, vejam que a etnografia ela é, de certa forma, fechada, né? Ele não é assim uma coisa, eu vou entrar e vou ir achando os sites e as comunidades que eu vou pesquisar conforme vai passando o tempo. Ele sugere que não seja feito assim. Primeiro se defina os lugares que vai se estudar e foque neles. Então, as variedades da experiência social online em 5 tipos de lugares. É o que eu vou falar em seguida. Então, esses 5 tipos de lugares são salas de bate-papo, quadros de avisos, masmorras de jogos, listas e anéis de páginas da internet interligados. Bom, vocês podem ver pela linguagem que o texto já é um pouco datado, né? Então, salas de bate-papo, quadros de avisos, listas e anéis de páginas da internet interligados é o que a gente já tem nas nossas plataformas de rede social atuais, como o Facebook e Instagram. Masmorra de jogos é no caso de pesquisa, normalmente em mídias, em jogos tipo MMORPG. Assim. Acho que para música é difícil pensar uma relação, embora com certeza haja uma relação entre jogos online e música. Mas eu acredito que para o nosso contexto seriam esses outros 4 aí que eu citei anteriormente. Então, grupos maiores são menos comunais e mais superficiais e heterogêneos, e grupos pequenos são mais participativos, porém mais homogêneos. Isso ele coloca para a gente ter em mente quando vai escolher as comunidades que a gente vai trabalhar. Então, tem em mente que uma comunidade maior ela é menos comunal no sentido, talvez menos receptiva até. E grupos menores são mais acolhedores e, de certa forma, mais homogêneos. Então, ele vai fornecer algumas diretrizes para a escolha e entrada em campo.
Então, como você julga esses websites e decide em quais deles se concentrar? Então, ele coloca 6 pontos para prestar atenção. Esses lugares precisam ser relevantes, precisam se relacionar com o objeto de pesquisa, as comunicações precisam ser ativas e regulares, tem que haver interação entre os participantes. Em quarto lugar, precisa ter substancialidade, tem que ter massa crítica e disposição para discussão. Em quinto lugar, elas precisam ser comunidades heterogêneas, então um foco aqui na diversidade dos participantes. Em sexto lugar, essas comunidades precisam ser ricas em dados. E daí ele coloca 10 perguntas a se fazer sobre determinada comunidade. Como um mapeamento dessa comunidade que a gente vai estudar. Quais são os participantes mais ativos? Quais parecem ser os líderes? Quais são alguns dos temas mais populares? Qual é a história do grupo? Houve conflitos no seu passado? Em quinto lugar, a quais outros grupos os membros estão conectados? Em sexto lugar, o que você pode dizer sobre as características, dados demográficos, interesses, opiniões, valores, dos cartazes, das mensagens e dos comentadores? Em seguida, quais são alguns dos conceitos e preceitos que lhes são caros? O que importa para essas pessoas? Em oitavo lugar, que tipo de linguagem especializada a comunidade está usando? Em nono lugar, se perguntar se eles têm algum ritual ou atividades específicas. E, por último, quais são algumas de suas práticas comuns. Ele mostra alguns exemplos no decorrer do texto, bem interessantes, dele pegando as postagens e mapeando isso mesmo, sabe? Grifando, puxando flechinha, aqui, esse aqui é líder e ele está falando, usando linguagem técnica. E eu acho que na música, assim, no nosso meio, quando a gente vai analisar os grupos, isso é bem evidente. A gente sabe qual é o grupo, tem a palavra final, digamos assim, ou é o responsável por admitir ou não admitir uma pessoa. Fazer esse mapeamento, colocar isso, transpor isso para o papel é bem interessante, assim, porque revela a estrutura, sabe? E torna as coisas mais claras. Bom, o próximo ponto, então, seria a coleta de dados. Então, coleta de dados em etnografia significa comunicar-se com membros de uma cultura ou comunidade. Ou seja, de volta, não tem como fazer etnografia outsider, tem que se comunicar com as pessoas, tem que parecer um membro dessa comunidade. Em etnografia, a coleta de dados não acontece isoladamente da análise. Isso eu achei bastante interessante, que à medida que a gente vai coletando os dados, algumas conclusões já vão surgindo. E, na verdade, eu acho que até na etnografia isso acontece mesmo, né? Mas aqui ele está falando mais da questão de procedimento, de ir fazendo e já ir analisando e fazendo os apontamentos no caderno de campo. Então, sobre esse processo de coleta de dados. Então, primeiro tem que encontrar pessoas semelhantes. Em seguida, é necessário postar comentários, interagir. Depois, absorver a cultura, fazer perguntas, aprender as regras e técnicas, receber o retorno das pessoas, ganhar senso de pertencimento, envolver-se em um projeto, refletir sobre o entorno, analisar e avaliar os dados, aguçar o conjunto de habilidades junto com aquela comunidade e assumir papéis de liderança. Então, isso tudo é relacionado com fazer e aprender. E são processos aí de análise de coleta de dados na etnografia. Tem 3 tipos de dados que ele coloca na etnografia. Primeiro, os dados arquivais, depois dados extraídos e dados de notas de campo. Então, tudo que é relevante para os membros de uma comunidade é relevante também para a sua análise. Ele coloca aqui de forma bastante expressa para não negligenciar dados visuais e gráficos. Então, ele diz, preste atenção às cores de fundo e estilos de fontes, assim como as representações gráficas mais explícitas, como desenhos, emojis, emoticons, na época se falava, e fotografias. Então, a Annette Markham sugere que as postagens dos participantes devem ser capturadas exatamente como elas aparecem na tela, na fonte original, sem correções de ortografia, gramática ou pontuação. Nós literalmente reconfiguramos essas pessoas quando a gente edita as frases. Porque para muitas delas essas mensagens são representações
apresentações deliberadas de si próprios. Então, assim, como eu falei anteriormente, quando a gente transpõe um texto para o papel com a nossa linguagem, a gente está também, de certa forma, reconfigurando ele, né, e alterando o caráter desses dados. Bom, existem duas formas de se extrair dados. Primeiro, pela interação comunal, como ele falou, que é necessário, e entrevistas. Então, os dados devem ser salvos em arquivos, classificados e distribuídos em pastas e subpastas. E aqui é uma dinâmica complexa mesmo. Complexa no sentido próprio mesmo de complexidade, né? Que é justamente esse tipo de organização em pastas grandes e em pastas menores, né? Fica basicamente uma noção fractal da organização, assim, né? Do maior, do macro para o micro, né? E para isso, ele reforça o tempo inteiro a utilização do Atlas TI, porque é o software que permite a gente entrar na complexidade e colocar códigos e memos, né, para os dados. Então, o arquivamento implica que a entrevista pode ser automaticamente transcrita e salva. Isso significa que o pesquisador pode ser eximido da tomada de notas rotineira ou de preocupações com a transcrição para se concentrar plenamente na principal parte da entrevista. Então, o trabalho manual que a gente tinha que fazer acaba sendo desnecessário. A etnografia tradicional requer notas de campo a serem revistas quando há o retorno do pesquisador ao território natal. No entanto, na etnografia, há a impressão de não haver um campo em si, justamente pela disponibilidade ampla de acesso a ele. Então, se acesso e transcrições não são mais coisas especiais que o etnógrafo tem a oferecer, qual é, então, a sua contribuição? Né? De volta, eu fui bastante indagado quando fiz minha pesquisa de mestrado, pelos próprios músicos que eu entrevistei e tive contato no campo, assim, né? Tipo, perguntas do tipo, por que você está fazendo isso? A gente já sabe do que você está falando. Por que você está perdendo tempo com isso, né? O que tem de especial nisso? Pô, você está ganhando bolsa para estudar isso, cara? Pô, vai fazer uma coisa que preste. Coisa desse tipo, né? Então, qual que é o valor a partir da etnografia? Nós, como pesquisadores, a gente interpreta e codifica conhecimento. E isso é uma coisa que, às vezes, um membro da comunidade em si ele não tem capacidade de fazer a ligação entre os dados que aparecem para ele e os dados teóricos e perceber essa correlação toda, né? Então, o nosso papel é de interpretar e codificar conhecimento. Então, sobre dados qualitativos, o etnógrafo está interessado não nos significados nativos dos participantes simplesmente como categorias estáticas, mas em como os membros dos contextos evocam tais significados nas relações e interações específicas. Então, de volta, reforçando o que eu acabei de falar. Né? O Kozinets, ele dá um exemplo de uma comunidade que ele estudou sobre café, consumo de café, e ele explica como essa comunidade alterou a forma dele beber café. Então, ele fala que ele escreve, né, brevemente sobre como a sua etnografia com a comunidade online sobre café mudou sua própria forma de lidar com o consumo. E isso deixa claro como a etnografia abraça também a noção do self, do próprio pesquisador. Então, o pesquisador é parte da pesquisa e não apenas um vetor. O pesquisador interfere no objeto, o objeto interfere no pesquisador. Essa dinâmica é bastante interessante de se ressaltar também. Então, sobre dados quantitativos. Alguns pesquisadores optam por fazer uma contabilidade rigorosa de dados. Por exemplo, o volume de texto descarregado foi de tantas páginas, com fonte de tal tamanho, representa tantas postagens, possui tantos endereços de correio eletrônico. Né? Isso aqui, novamente, reforçando o caráter quantitativo para dar substancialidade aos dados qualitativos. Bom, vamos para a sétima parte, então, que seria a parte de análise de dados. Análise significa um exame de um todo detalhado. É a decomposição do todo, a comparação entre partes resultantes. E indução é uma forma de raciocínio lógico em que observações individuais são construídas a fim de fazer afirmações
mais gerais sobre um fenômeno. Então, aí ele vai colocar 6 aspectos, né? Codificação, anotações, abstração e comparação, refinamento, generalização e teorização dos dados. Eu não vou me aprofundar nisso, tem tudo anotado nas minhas anotações que eu vou disponibilizar para vocês, mas seriam basicamente essas etapas, né? Codificar, anotar, abstrair, comparar, verificar, refinar os dados, generalizar e depois teorizar. Bom, então, sobre codificação, a teoria indutiva, que é colocada ali segundo Strauss e Corban, tem 2 formas de se codificar, a forma seletiva e a axial. Então, a forma seletiva move os construtos para níveis cada vez mais altos de abstração, enquanto a axial integra os resultados, os dados codificados em uma teoria, observa contextos, condições, estratégias e resultados que tendem a se aglomerar. De volta, ele diz para a gente não usar ou uma ou outra, e sim combinar as duas, né? E em seguida, ele cita modos mais holísticos de compreensão de dados. Então, holístico significa compreensão do todo, né? Então, quando parece holístico, a gente sabe que é em relação a isso, a compreensão do todo, de organizar o todo. Então, sobre interpretação, o processo é interativo, onde uma parte dos dados qualitativos ou texto é interpretada e reinterpretada em relação ao senso envolvente do todo. Essas interações são necessárias porque uma compreensão holística deve ser desenvolvida no decorrer do tempo. Além disso, entendimentos iniciais do texto são informados e muitas vezes modificados à medida que leituras posteriores proporcionam um senso mais desenvolvido do significado do texto como um todo. Então, o significado do texto muda à medida que o tempo passa. Isso é muito, muito doido, né, de pensar, né? E revisitar um texto depois de ter lido ele um tempo vai te trazer novas compreensões sobre aquele objeto. E da mesma forma acontece com os dados da etnografia. Então, ele coloca uma noção fractal da relação entre elementos individuais e o todo. E aqui ele coloca mesmo, ele escreve mesmo essa palavra, não é porque eu gosto desse assunto que eu coloquei aqui, não. Enfim, né, o significado do texto inteiro é determinado a partir dos elementos individuais do texto, ao passo que, ao mesmo tempo, o elemento individual é compreendido por referência ao todo do qual ele faz parte. Então, novamente, aquela dinâmica texto e contexto, né, musical, extramusical, no caso. Ao construir uma interpretação hermenêutica, você deve buscar interpretações que sejam coerentes e livres de contradição. E aqui um parênteses sobre isso. Pessoalmente, eu acho que é quase impossível ser livre de contradição, né? É uma coisa inerente até o próprio posicionamento. Acho que todo posicionamento tem um pouco de contradição. Até porque se fosse livre de contradição, existiria um dono da verdade e a gente sabe que não existe, né? Sempre o que existe são lentes para entender o objeto. Então, essa sugestão que ele coloca aqui, ser livre de contradição, ela já é contraditória em si, né? Em seguida, precisa ser compreensível para o público leitor visado, respaldadas com exemplos relevantes, claramente relacionados à leitura relevante, elucidativas e frutíferas, na revelação de novas dimensões do problema em mãos, e produtoras de insights. Então, esses são os tipos de interpretação que ele sugere para se construir uma interpretação hermenêutica, né? Bom, ele também foca bastante no uso de softwares de análise qualitativa, como o Atlas, e coloca em particularidades da etnografia no uso desses softwares, e uma delas é a alteração de identidade, como lidar com essa identidade fluida, né, essa noção pós-moderna de fluidez da identidade, que nada é e sim está. Então, a alteração na identidade afeta a nossa análise. Contudo, não é algo tão comum. Ele explica que, embora exista essa possibilidade de alteração de identidade, cada vez mais as pessoas estão saindo do anonimato e oferecendo informações mais precisas sobre a sua real identidade. Então, mais além, é constatado que, de fato, há uma discrepância entre as identidades na internet e identidades na vida real. Mas a relação não é de toda forma problemática. Essa discrepância
toda forma problemática, porque a gente entende que o online é uma soma, o real é uma soma do online com o offline. Então, a sua autorrepresentação, essa projeção, essa simulação de si no digital, ela é somada ao self offline, que é o nosso self, entre aspas, aí, real, né? E essa soma, que é, na verdade, a coisa em si, o real. Então, ele coloca que essa problemática é um fato social, que estamos constantemente construindo e reconstruindo-nos por meio de atos coletivos que apresentam diferentes aspectos de nós mesmos em diferentes contextos sociais. E isso é bastante complexo se a gente pensa que no digital a gente coexiste com o nosso eu de 10 anos atrás, por exemplo. Agora imagine daqui a 30 anos, quando esses dados das redes sociais se acumularem com essa imensa quantidade de tempo. Como vai ser poder olhar para nós mesmos ou para os nossos stories que a gente grava lá no Instagram de hoje, daqui a 20 anos, porque eles vão estar lá arquivados direitinho como eles foram gravados. Né? Então, essa sobreposição do self é uma problemática constante na análise etnográfica. Bom, estamos chegando já no final. Sobre a realização de etnografia ética. Então, não é porque os dados são publicados conscientemente pelos usuários na internet, de forma pública, que nós, pesquisadores, podemos usar esses dados da forma que a gente bem entende. Então, ele dá vários exemplos, né, sobre essa questão e sugere etapas fundamentais para a ética da pesquisa etnográfica. Então, primeiro a gente precisa se identificar e informar as nossas intenções na comunidade. A gente precisa pedir permissões apropriadas e precisa obter consentimento quando necessário. E, em quarto lugar, citar e dar o devido crédito aos membros da cultura. Então, os modelos que regem os nossos códigos de ética precisam ser mais flexíveis no modo como analisam e reconhecem os entendimentos espacial e textual das comunicações mediadas por computador. Então, aí surge aquela de novo, essa dicotomia, pesquisa com ou sem seres humanos. E aí eu tinha falado, né, que depois eu vou falar sobre o que eu penso sobre ética. Né? Eu penso que essas diretrizes todas éticas, de certa forma, elas controlam e elas alteram os dados da pesquisa. Então, essa quantidade enorme de normas e padrões do que pode ou não se pode publicar, eu acho que altera a forma como a gente analisa dados, porque a nossa função como pesquisador, entre várias outras, eu entendo que seja explicar a realidade. A gente pesquisa para explicar a complexidade da realidade. Então, e as coisas como elas são segundo a nossa ótica, né? Fazendo conexão com teorias e tal. Mas, e como que a gente vai entender a realidade como ela é, se tem um filtro enorme de normas éticas que não te permitem explicar a realidade tal como ela é, porque vai afetar, de certa forma, a vida das pessoas envolvidas. Então, assim, não estou dizendo que não é necessário, mas estou dizendo que isso, de certa forma, altera nossos dados e a qualidade da nossa pesquisa também. E, bom, em seguida, ele fala sobre analisar comunicações públicas de fácil acesso, desde que se oculte o nome do ator humano envolvido, não caracteriza a pesquisa com seres humanos. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, na minha pesquisa, eu tive que citar um agente na cena. Ele era o apelido dele, dado pelos músicos, era Cafetão de Bandas, né? Eu sei quem é a pessoa, mas eu não podia citar o nome dela. Mas eu podia citar esse apelido e dizer as atribuições sem ligar uma coisa a outra. Então, assim, é possível que alguém saiba quem é? De certa forma é possível, mas eu entendo que na minha pesquisa não está explícito. Né? E eu entendo que se eu não falasse sobre isso, eu ia estar prejudicando o caráter da minha pesquisa. Porque esse nome e a situação toda em que foi gerado revela uma forma um modus operandi assim, no cenário.
E eu precisava falar sobre isso porque fazia parte do meu problema. Então, como ocultar esse dado? Né? É uma questão bastante problemática que dá pano para manga. Então, a boa ética na pesquisa requer que o pesquisador se identifique abertamente e com precisão, evitando qualquer engano, descreva abertamente e com precisão seu propósito de pesquisa para interagir com membros da comunidade e forneça uma descrição acessível, relevante e exata do seu foco e interesse de pesquisa. Então, perguntas a se fazer. Né? Os participantes que se pretendem entrevistar são todos adultos? Os participantes da pesquisa são membros de uma população vulnerável? Pode-se considerar que, de alguma forma, a pesquisa oferece mais do que mínimo risco? Então, tanto omitir como informar nomes de agentes envolvidos é problemático. Omitir os nomes tira o crédito merecido pela informação e informar desprotege informações pessoais e expõe. Isso tudo, ele sugere que a gente veja diretamente com a pessoa envolvida, o que ela prefere. Então, existem 4 graus de ocultação: sem camuflagem, camuflagem mínima, camuflagem média e camuflagem máxima. No caso, esse exemplo que eu falei para vocês, que é um tanto peculiar, eu usei a camuflagem máxima. E eu não disse quem é, eu não disse de qual instituição, de qual lugar se tratava, não falei o nome de ninguém. Então, não tem como conectar a informação à pessoa. Né? Talvez a pessoa envolvida poderia, de certa forma, achar que era para ela, mas o público geral não. Fica protegido assim, a identidade da pessoa. E daí, como não está citando ninguém diretamente, é entendido como uma pesquisa que não caracteriza diretamente pesquisa com seres humanos. O que é bastante complexo, porque tem pessoas envolvidas, mas a gente não está usando a identidade delas diretamente. Bom, em nono lugar, então, a questão da representação e avaliação da validade da etnografia. Quais são os padrões de excelência de pesquisas qualitativas? Muitas vezes eles têm sido criticados como vagos ou obscuros, especialmente quando comparados com os padrões de avaliação aparentemente inequívocos dos pesquisadores quantitativos. É uma velha discussão, né, sobre a validade de dados qualitativos, que passa pelo crivo pessoal de cada pessoa, de cada pesquisador. E para isso ele coloca 6 virtudes de uma boa pesquisa qualitativa que a gente deveria seguir para ter validade nesses dados. Então, primeiro, esses dados precisam ser fundamentados na teoria e nos dados emergentes da pesquisa. Precisa ter um rigor na coleta e análise de dados. Precisa se usar várias estratégias para obter esses dados. Levam em conta as perspectivas dos participantes. Demonstra consciência e autorreflexidade sobre o processo de pesquisa. Leva em consideração as interconexões entre a internet e o mundo vivo em que se situam. Então, antes de se adentrar nas normas para uma boa etnografia, o Kuznets ele relembra 10 fases da etnografia desde que surgiu. Então, primeiro ele vai falar sobre a fase tradicional, depois da fase modernista, depois, ali nos anos 1970, sobre a fase dos gêneros indistintos, depois sobre uma crise da representação, aí de 90 a 95, um momento pós-moderno. O 6º momento seria a investigação pós-experimental, de 95 a 2000. Ele fala, né, 2009, que era o contexto em que ele terminou o livro, mas durante a primeira década dos anos 2000, ele chama de presente metodologicamente impugnado. E eu acho que o momento que a gente está vivendo é o que ele chamava de futuro fraturado. Fraturado, eu acho que foi até um erro de tradução, assim, eu entendi como fragmentado, futuro fragmentado, né, que seria o nosso presente. Então, a reconexão das ciências sociais à finalidade social, a criação de ciências sociais indígenas para ajudar a entender as necessidades locais dos povos indígenas, no caso do Brasil, também das populações quilombolas, entre outros, né? A descolonização da academia, isso está no texto e a gente falou recentemente sobre esse assunto.
E, por último, a adaptação às mudanças radicais nos ambientes das ciências e cientistas sociais ocidentais. Então, ele fala sobre a criação de uma etnografia específica para o estudo de determinado grupo social. Então, o que é bastante complexo, porque nos dá autonomia, quanto pesquisadores, de alterar as normas metodológicas de acordo com o contexto. E eu acho que isso para a gente é bastante importante. Bom, ele vai falar sobre 4 critérios etnográficos, que eu também não vou conseguir me adentrar nessa apresentação, mas um não invalida o outro, né? Então seriam os critérios positivista, pós-positivista, pós-moderno, pós-estruturalista. E esses critérios eles têm que ter ressonância. Eu achei bastante interessante essa definição de ressonância desses critérios metodológicos, porque ele exalta uma qualidade humana, uma qualidade até emocional na pesquisa. Então, ele fala que a ressonância é o que favorece a empatia ou a compaixão. Sem ressonância não pode haver compreensão e também nenhuma apreciação. Mas a ressonância exige que você, pesquisador, aplique sentimento bem como pensamento. Na verdade, o sentimento é o mais essencial, pois sem sentimento permaneceremos presos em ilusões. Eu acho que isso mostra como é necessário se envolver, ser insider, dar valor para as pessoas, não ver aquilo apenas como dados e entender, né, se colocar no lugar do outro. Acho que tudo isso faz com que a etnografia fique mais humana e também gere mais interesse das pessoas por parte do trabalho, né? Então, 10 normas para a boa etnografia. Coerência, rigor, conhecimento, ancoramento, inovação, ressonância, verossimilhança, reflexidade, praxis e mistura. Esses 10 textos eu deixei eu deixei eles bem anotados no fichamento que eu fiz, vou disponibilizar para vocês, também está aqui na apresentação, mas são as 10 normas finais aí que ele coloca para ter uma boa etnografia. Para acabar a apresentação, ele vai falar sobre o futuro da etnografia, sobre as mudanças na paisagem, e ele vai definir 3 pontos. Então, o impacto da cultura comercial na cibercultura, o que me traz reflexões sobre o futuro do passado, como a gente via o futuro, por exemplo, nos anos 80, né, que acho que foi uma época que muito se discutiu isso, e a gente vê se desenhando uma coisa bem... assim, me permitam arriscar falar isso, mas eu acho que a gente está se desenhando um futuro bem cyberpunk, assim, né? Com todas as aspas possíveis aí, por favor. Cyberpunk seria aquela realidade de um alto nível tecnológico e um baixo nível de qualidade de vida. Então, e isso tudo é impactado por um grande apelo comercial. E uma pergunta que ele coloca que isso, putz, eu quase caí da cadeira quando eu li isso. O que acontece quando uma geração inteira realiza grande parte de sua socialização online e construção de comunidades por meio de websites comerciais, como na época tinha o MySpace, mas hoje o Facebook e o Instagram, controlando o que você vê. A cada 3 postagens, um anúncio extremamente personalizado, com uma música extremamente personalizada para você. De acordo com todos os metadados que a gente foi gerando durante esses anos, né, de envolvimento com a internet. O que acontece com uma geração inteira moldada por sites de redes sociais extremamente comerciais, com a lógica do mercado operando por trás, né? Isso é extremamente problemático. E o que acontece quando uma grande empresa de tecnologia baseada em uma nação ou uma região coloniza as interações da comunidade online de outras nações ou regiões? A gente, como etnógrafos contemporâneos, vivendo esse momento maluco, a gente tem que ter isso em mente constantemente, penso eu, né? Bom, então, a segunda parte seria seguir procedimentos comuns facilitará etnografias multipessoais, onde colaboradores dispersos geograficamente, disciplinarmente e até mesmo temporalmente podem utilizar sinais comuns para harmonizar sua abordagem e falar com uma voz metodologicamente consistente. Ele está falando de etnografias massivamente multipessoais,
aí o processo metodológico deixa de ser pessoal, individual do pesquisador e passa a ser compartilhado. Isso também é uma outra coisa muito, muito doida, assim, né? Compartilhar a tua metodologia com outros pesquisadores interferindo numa descontinuidade temporal, numa descontinuidade espacial. Então, pesquisadores dispersos geograficamente, dispersos temporalmente, trabalhando numa mesma metodologia que também vai se alterando, também vai se aprimorando e se reconfigurando. E isso evoca aquela noção pós-moderna, né, de que nada é e tudo está. Por isso a gente não faz conclusões finais, a gente faz conclusões transitórias, porque dali alguns anos ou meses, ou de repente semanas, né, a gente vai olhar um texto e ele já não tem o mesmo significado. Então, a última consideração que ele coloca são adaptações de etnografia para culturas, etnias, línguas, regiões e nações. São tão fundamentais para o desenvolvimento da técnica como são adaptações de abordagem para formas diferentes e em constante mudança dos meios de comunicação. Então, como eu já tinha falado anteriormente, nesse futuro fragmentado que a gente já está vivendo, surge a necessidade de se criar etnografias para determinadas culturas. E é muito complexo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a minha conclusão que eu tive sobre a leitura desse texto e sobre conectando, né, tudo que eu vi nesse texto com a realidade, é que a gente tem um self digital diluído, multifacetado, permeado temporalmente. E isso me trouxe a seguinte pergunta. Assim, estamos numa época em que a etnografia já consegue acessar 4 dimensões? Porque até então a gente ficava preso às pessoas no tempo e no espaço, linear, contínuo. E agora a gente tem essa possibilidade de voltar e acessar a informação tal qual ela foi criada. E isso me remeteu à imagem de um tesseract, que é justamente a visão de um cubo com a sobreposição das dimensões. Eu vou mostrar uma imagem, isso aqui seria um cubo, tá? Segundo essa noção. Então, o cubo que a gente vê tridimensionalmente, ele é estático, ele é uma coisa parada, né? E aqui seria uma representação em 3D do que seria a noção do cubo em 4 dimensões. E justamente seria a sobreposição dessas 3 dimensões, né? Tempo, espaço e objeto. Então, eu vejo que, tal qual o cubo está para esse tesseract, a etnografia está para a netnografia. Não sei se vocês conseguiram entender meu raciocínio. Eu vou repetir aqui essa frase. Tal qual o cubo em 3D está para o tesseract em 4D, a etnografia está para a netnografia atual, porque a netnografia nos dá a possibilidade de acessar essa descontinuidade do tempo e espaço no digital. E é isso, pessoal. Acho que dei conta, né, de falar sobre a etnografia. É isso aí.